Vamos dar início então nessa aula de Lab, mas a gente vai dar continuidade do que a gente viu na semana, então ela é para ser visto na sequência final. E o que que a gente vai continuar vendo? A gente começou a ver ponteiros e nós vamos continuar vendo ponteiros aqui para frente, tá? Hoje a gente vai tentar resolver um problema e a Beatriz vai estar ajudando aqui. A gente vai tentar resolver um problema que daí eu acho que talvez motive melhor como é que a gente faz, como é que a gente trabalha com ponteiros, principalmente como é que a gente trabalha com ponteiros em C e qual que é a vantagem de a gente fazer as coisas dessa forma, tá? O problema que a gente vai resolver é assim. Imagine que você tenha você tem várias linhas de um texto, certo? E você tem que contar quantas vezes cada linha aparece no texto. E no final você vai imprimir, olha, a linha tal aparece tantas vezes, a linha tal aparece tantas vezes, a linha tal aparece tantas vezes e assim por diante. O que que vocês podem fazer aí? Escolham uma letra de uma música e me joga aqui no chat. Pode ser o link para onde está a letra e tal, que a gente vai depois usar essa letra para poder testar o nosso programa, tá bom? Uma letra de uma música que vocês gostem aí. Bem, então, o que que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui, chamar de única.c. E aí, deixa eu passar aqui, vou mostrar a tela. Ok, tá conseguindo enxergar aqui? Beatriz? Tá dando pra enxergar assim. Tá, legal. Não, eu preciso, na verdade, do texto da letra, entendeu? Do texto, por favor. Chitãozinho e Chororó, muito bom. Chitãozinho e Chororó é... Não, evidências, vamos fazer evidências. Cadê? Procurem aí a letra de evidências pra gente fazer. Evidências eu acho que vai ser. É o link que eu mandei, aliás. Ah, é? Qual que é? É do Chitãozinho Chororó. Ah, ótimo. Oh, muito bom, muito bom. Então é essa daqui que a gente vai. Parece que não se repete, né? O refrão não repete? Aí não serve. Ah, não. Não, eu acho que não. Vamos ver. Beleza. Depois a gente usa aqui. A gente vai fazer com vários, afinal, tá? Então vamos lá. O que que a gente vai fazer? Primeira coisa, ah, nós vamos tentar, como eu falei, a gente vai resolver esse problema, como a gente resolveria ele de fato em C. Agora as coisas devem ficar um pouquinho mais interessantes. A gente consegue agora fazer algumas coisas. Eu acho que eu vou introduzir um conceito novo hoje, mais para o final da aula, tá? Eu vou introduzir um conceito novo que pode ajudar na hora da gente estar estruturando o programa, mas a gente vai fazer ele, de certa forma, a gente vai tentar fazer ele da forma mais parecida com o que seria de fato a solução. Vamos dizer assim, eu não vou mais protegê-los da complexidade que poderia ser o programa, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: a gente tem que ler as linhas do meu arquivo, tá bom? Eu vou ter que ler as linhas do meu arquivo. Por enquanto, como eu falei, no final a gente vai fazer a versão completa, full do programa, mas por enquanto a gente vai estar fazendo próximo do que a gente tinha feito antes. Então a gente vai começar. Linhas do arquivo, já falei arquivo também, mas não precisa ser por arquivo, vai ser pela linha de comando também e tal. Mas vamos lá. Vamos começar com N. N vai ser a quantidade de linhas que eu vou ler depois para poder comparar, tá? Então, por enquanto, a gente vai fazer assim. Ok. Opa. E aí, a gente vai depois ler essa quantidade de linhas, certo? E a gente vai conferir quantas vezes essas linhas aparecem no meu programa, na letra da minha música. Então, eu vou dizer assim, olha, a letra tal, a linha tal aparece duas vezes, a linha tal aparece uma vez, a linha tal aparece três vezes e assim por diante, tá bom? Então, como eu falei, a gente vai caminhar na direção da solução no final, mas a gente vai fazer aqueles passos intermediários que a gente tem acostumado a fazer, tá bom? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou declarar aqui uma string, que vai ser a linha. Essa string, eu vou colocar, isso aqui é o tamanho máximo da linha, o comprimento máximo da linha. Vamos imaginar que nenhuma linha vai ser maior que isso. E aí a gente vai pegar a linha, sempre tem que dar uma parada para lembrar a ordem dos parâmetros aqui, tá bom? Então eu tenho isso daqui, beleza. Ó, com isso, então, o que que eu estou fazendo até agora, Beatriz? Eu tenho um N, que me diz a quantidade de linhas que eu vou ler. Eu tenho aqui depois
eu leio essa quantidade, esse n, daí o que eu vou fazer aqui? Eu vou ler as linhas, certo? Uma por uma. E aí, para cada linha, eu tenho que conferir se essa linha já foi lida. E se ela foi lida, eu simplesmente digo, olha, tem mais uma linha igual. Se ela não foi lida ainda, eu digo, ó, tem essa linha aqui que é uma linha nova, tá? Agora, como é que a gente vai fazer isso? Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer é a seguinte. A gente poderia simplesmente declarar aqui um vetor, certo? Eu poderia declarar aqui um vetor, que seria um vetor de todas as linhas. E aí esse vetor seriam n linhas de 1024, que é o que nós temos aqui embaixo. Agora, a primeira coisa que a gente já vai parar é o seguinte, a gente não vai fazer desse jeito, tá? A gente não vai fazer desse jeito. Porque desse jeito aqui, repara que lá em Python a gente já falou sobre isso, que é como você declara um vetor de duas dimensões. Nesse caso aqui, a gente teria n linhas, cada uma com 1024 posições, tá bom? Qual é o problema? O problema é que provavelmente as linhas vão ser curtas. Então, se você faz desse jeito aqui, você está ocupando um espaço enorme na pilha, que é uma coisa que é relativamente pequena, certo? E aí, pode ser que tenha uma linha comprida, mas todas as outras linhas são curtinhas. Então, você vai ter um monte de linhas enormes lá, a maior parte vazia. E isso não é legal. Não é legal, tá? Então, o que a gente deveria fazer? Qual que é a solução que a gente deve usar ao invés de a gente declarar N linhas, cada uma com 1024 opções? Beatriz, o que você sugere? A gente fazer um malloc, talvez, com um ponteiro. Exatamente. Nós vamos usar malloc, tá? Eu vou habilitar aqui para perguntas. Nós vamos usar o malloc. Qual é a vantagem do malloc? A vantagem do malloc, primeiro, ele não usa pilha. Já começa por aí, tá? Ele não vai usar pilha. Ele vai simplesmente usar a heap, que é uma memória, é muito mais memória. Segunda coisa, eu posso alocar só o tamanho da palavra que eu estou interessado, certo? Só o tamanho daquela palavra em particular, tá bom? Só que aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter que ter n linhas, eu vou ter que guardar n linhas, certo? Que eu tenho no meu programa, e cada linha é uma string. Cada linha vai ser uma string. Cada linha vai ser alocada usando uma lock. Então, na verdade, o que eu tenho é isso daqui. Então, a primeira coisa, a primeira pausa que a gente tem que fazer é entender o que é a linha 6. Você chuta o que é a linha 6? A linha 6 você vai estar apontando o ponteiro para onde começa a letra. Tipo, a primeira linha, depois a segunda linha, a terceira linha. Sim. Mas a declaração da linhas ali, como é que eu leio a declaração da linhas? Por exemplo, a declaração do 4 é o n é um inteiro. O que é o linhas, afinal? O linhas é um espaço na memória. Tá, mas como é que eu leio a variável linhas? Como é que eu descrevo a variável linhas? Ela é um vetor de ponteiros. Entendeu? Uma pequena pausa para a gente absorver isso. Ela é um vetor, porque olha aqui essa parte, ela é um vetor. Cada posição do vetor é um ponteiro para onde começa vai começar a string. Beleza? Então agora eu tenho n ponteiros. Esses n ponteiros, eles não apontam para nenhum lugar. Todos eles estão sem inicializar, certo? Eu vou inicializar ele depois conforme eu for lendo as linhas aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou inicializar a linha I, certo? Eu vou inicializar a linha I. Eu tenho N linhas e agora eu tenho que inicializar a linha I. Eu vou guardar a linha I aqui. Como é que eu vou fazer isso daí? Como é que eu faço? Eu vou calcular o comprimento da linha, como a gente viu da outra vez. Eu vou colocar aqui com mystrlen, porque a gente vai recalcular ele lá em cima. Ele vai dar o comprimento da linha. Eu vou alocar agora e colocar no ponteiro da linha I, eu vou fazer uma lock. Certo? Size of char vezes len mais 1. Lembra que o len ele me dá exatamente quantos caracteres tem, descontando não incluindo o barra zero. Eu preciso de colocar o barra zero ali. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar
a linha que a gente leu no bloco que a gente leu aqui do linha I. Bem, para falar a verdade, vamos fazer o que eu falei que a gente tem que fazer, né? A gente tem que conferir se o linha da posição I for igual a null, o que significa isso? Você lembra, Beatriz? Não tem nada, é vazio. É vazio, certo? Então, quer dizer, ele não conseguiu alocar. Deu errado alocar. Se deu errado alocar, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um printf aqui. Deu ruim. E aí a gente dá um return -1 para dizer que não foi legal. Abandona tudo e vamos embora, certo? Agora tá, se deu certo, então quer dizer que agora eu tenho espaço para colocar, copiar da linha na linhas da posição I. A gente vai criar um outro carinha aqui, que vai ser o strcpy. Repara que não adianta, começa se a gente fizer essas aqui, ó. Se a gente fizer isso, faz o que eu quero, ele copia a string que eu li e coloca ele na linha I, é isso que ele vai fazer aqui? Não, porque linhas é um inteiro, vai mudar o lugar da memória. Exato. Ele vai simplesmente mudar o lugar que ele aponta. Então, fazendo isso daqui, o linhas I vai apontar para onde está a linha. Uhum. E aí, na hora que eu ler a próxima linha, vai estar todo mundo apontando para o mesmo lugar. Quer dizer, ele vai achar que todo mundo está igual. Então, isso aqui não funciona. Não funciona. O que eu preciso eu preciso de uma outra função, tá? Vou chamar de myCPY, que copia da linha na linhas da posição I. Certo? Esse myCPY vai copiar da linhas na linha da posição I. A gente tem que montar essas duas funções ali ainda, que a gente precisa fazer. Agora, a gente só vai fazer o seguinte, eu vou de novo passar por todas as linhas, e eu vou imprimir as linhas só para a gente ver que a gente conseguiu ler corretamente, tá? Vou dar um printf, eu vou colocar aqui um asterisco só para a gente ver que está diferente, senão a gente vai achar que é a mesma coisa. E aí ele vai imprimir o linhas da posição I. Tá bom? Tá. Imaginando que era isso que a gente tinha que fazer, basicamente o que o programa está fazendo até agora é ele lê todas as linhas e depois ele copia todas as linhas. Ele aloca espaço para todas as linhas, copia a linha que ele leu nesse espaço que ele alocou, depois ele imprime todas essas linhas, certo? E aí agora o programa termina. O que a gente tem que fazer antes do programa terminar aqui, Beatriz? Tem mais uma coisa que a gente tem que fazer. É liberar a memória, que você usou no malloc. Exatamente, liberar a memória. Repara que eu poderia fazer essas coisas todas num for só, mas é normal a gente fazer em mais, porque, sinceramente, você não faz tanta economia assim de tentar economizar o for em si. Então aqui, ó, agora eu liberei todas as linhas, tá bom? Ok, esse programa já vai fazer basicamente isso que eu falei, só que agora ele não faz o que a gente propôs ainda, que é contar quantas vezes a linha aparece, tá? Eu vou... Aqui falta colocar o stdlib, por causa do... O stdlib é por causa do malloc. E falta a gente implementar o stdlane e o stdcpy, tá bom? Eu vou colocar a implementação aqui em cima. Não, eu vou fazer no outro arquivo, só que daí só para a gente poder praticar um pouquinho aquele negócio de você colocar em arquivos separados, entendeu? Que é uma coisa que a gente fez numa aula dessas daí. Então aqui o que eu vou ter? Eu vou ter o int, que é o mystdlane, que recebe um char asterisco, que é um ponteiro para uma string. E eu vou ter um void mystrcpy, que ele vai ter um char asterisco. Vou assustar vocês, vou colocar assim. stry e char stry. Certo? Esse aqui vai ser o meu ponto H. Então, se eu voltar aqui, eu vou dar um include no myString.h. Isso aqui já me permite compilar esse cara. -o, única, ponto .o, e -c, única, ponto .c. Tá bom? Compilou sem problemas. Vamos fazer mais ainda. Vamos fazer o makefile. Daí a gente
exercita o Makefile, que a gente viu uma aula dessas aí. Vamos explicar que para fazer o única.o, a gente depende do única.c. E a gente vai fazer com GCC menos O, única.o, menos C, única.c. Tá? Beleza. Então, e aí, se eu pedir para dar um makefile no única.o, não tem nada para fazer, tá perfeito. A única coisa que a gente vai fazer agora... Opa. A única coisa que a gente vai fazer agora é que está faltando a gente implementar esse única.c. O única.c vai ter duas funções, por enquanto. O strlen e o strcpy, tá bom? Bem, o pessoal colocou aqui no chat, é verdade, existe já uma biblioteca que é o string, já tem o len, já tem isso aí pronto, bem. Para falar a verdade, se você for assim, a maior parte das coisas que a gente vai fazer já tem coisas prontas. O que a gente vai estar usando esses caras é porque o string em si é uma biblioteca, são algumas implementações boas para a gente treinar ponteiros, entendeu? Então a gente vai implementar a nossa versão dessas funções, que basicamente é a mesma versão, provavelmente, que está sendo implementada, que já está disponível para você. Só que a gente vai utilizar a nossa versão, tá? Nossa versão, se a gente quisesse fazer alguma coisa um pouco diferente, a gente faria. Nesse caso aqui, não, tá? Ok, eu vou parar o vídeo porque já está um pouco longo, e a gente já começa logo em seguida, tá?